Capítulo 3. Propósito de paz. A diplomacia da teoria de organizing. Acredito que todos nós sabemos intuitivamente o que é um sistema e o que é um processo. Na teoria geral de sistemas, sistemas são conjuntos de objetos que se interrelacionam com outros externamente e que são internamente compostos de partes que, por sua vez, se interrelacionam umas com as outras. Sistemas como indivíduos e organizações são sistemas sociais. No modelo processual de organização que vamos ver nesse capítulo, as interrelações são os processos dinâmicos como acontecem as relações subjetivas e interpessoais que formam sistemas sociais dos quais nós fazemos parte. Essa concepção da dinâmica das organizações com base em características sistêmicas e processuais me pareceu bem adequada para o estudo do processo de desenvolvimento de sistemas de informação, especialmente o processo de entendimento das demandas. Sei que os termos da teoria sempre podem parecer um tanto abstratos e áridos nos seus conceitos e relações abstratas, mas creio que a melhor forma de explicar a teoria é apresentar e comentar as ideias da obra seminal do Weick. Por isso, fundamentei todo esse capítulo no texto A Psicologia Social das Organizações, que é a tradução em português do clássico The Social Psychology of Organizing, do Weick, é de 1969. Considero muito importante citar as palavras do próprio autor do modelo teórico, até mesmo para garantir que qualquer misinterpretation seja atribuído a mim e não ao Weick, que é um dos autores mais influentes dos estudos organizacionais. Na sequência, eu comento a interpretação que eu elaborei para associar essa teoria à realidade prática do entendimento entre usuários e desenvolvedores. O Weick afirma que uma organização pode ser definida pelos seus processos de formação, os comportamentos interligados e relacionados que formam um sistema. E ele propõe que, para compreender mais a respeito de uma organização, devemos procurar comportamentos interlaçados que estão imersos em processos condicionalmente relacionados. O Weick concebe a organização como um processo pelo qual as pessoas se organizam, tentando obter coerência e reduzir a incerteza e ambiguidade das informações do ambiente. Assim, as pessoas fazem interpretações das suas necessidades de maneira sistêmica, em ciclos de comportamento interligados e repetidos, recíprocos e contingentes, que é a criação, seleção e retenção, que são considerados como elementos básicos dos processos que constituem qualquer organização. Olha só a figurinha do modelo. O Weick explica que o ambiente de informação em que os processos organizacionais de criação, seleção e retenção eles ocorrem, ele é criado pela experiência e pelas interpretações das ações já completadas dos atores e que por isso existe a ambiguidade. Os atores separam partes de um contínuo de experiência em experiências discretas, o que produz a matéria-prima da formação da organização e gera excesso de ambiguidade. Para reduzir essa ambiguidade é preciso que ela seja antes registrada e depois afastada. As regras usadas para compor o processo de criação, seleção e retenção registram a ambiguidade e os ciclos do processo de criação, seleção e retenção aplicados à informação recebida afastam a ambiguidade. Esses ciclos de comportamentos interligados se incluem em processos interrelacionados que constituem um sistema. Para resumir, eu descrevo na figura 4 os elementos do modelo ilustrado na figura 3. Olha aqui. Mudança ecológica, mudança que provoca ambiguidade na formação de fora do sistema, repentina, inesperada, inédita, recebida e enfrentada. Registro da ambiguidade. Um item de informação contém várias possibilidades ou suposições. É mais ou menos ambíguo e sujeito a diferentes interpretações. É registrado por aumento ou redução nas regras que são ativadas. Regras de reunião. Regras de reunião são procedimentos ou guias usados a fim de processar dados para uma interpretação coletiva, meios pelos quais um grau de ambiguidade é registrado em qualquer processo. Processo de criação. É a reflexão que escolhe e define mais precisamente certas partes da experiência passada e gera a informação a que o sistema se adapta e assim afasta uma pequena parte de ambiguidade. Processo de seleção. O processo de seleção, via critérios estabelecidos pela experiência, separa a diversidade da informação ambígua, admite as partes que satisfazem os critérios e assim ordena a informação ambígua. Processo de retenção. Processo de armazenamento que conserva rigidamente as variações escolhidas, integra itens novos com itens já registrados e, via reorganização, afasta a ambiguidade criada por contradições. Escolha de ciclos. Descoberta e realização de um ou vários comportamentos recíprocos,
Uma pessoa realiza uma ação, aceita ou modificada por outra pessoa, após o que a primeira responde ao que a segunda fez. E afastamento da ambiguidade. As várias possibilidades ou suposições de um item de informação sujeito a várias interpretações são reduzidas, e as propriedades duvidosas da mensagem ficam mais unívocas. É uma atividade coletiva. Todos esses conceitos são do livro Psicologia Social da Organização do Weick. Então, com base nessa teoria, podemos interpretar que os ciclos de interação social são disparados por uma mudança ecológica que gera ambiguidade na informação do ambiente devido à compreensão da situação de cada ator envolvido, ou seja, o seu mapa mental. Então, ocorre um processo de criação de interpretações alternativas da mudança, buscando afastar a ambiguidade inicial gerada. Na criação, os ciclos desse processo referem-se a fazer, agir e realizar. Depois desse processo de criação, segue o processo de seleção de uma das alternativas, que pode afastar mais ambiguidade. A seleção refere-se a escolhas de ações anteriores repetidas, reconhecidas e consideradas como experiência benéfica. Depois do processo de seleção, vem o processo de retenção, que pode afastar mais a ambiguidade restante. Se ainda existir ambiguidade após o processo de retenção, então o processo de criação ou o processo de seleção devem ser retomados, produzindo-se um novo ciclo dos processos até que se afaste o resto da ambiguidade. Essas retomadas configuram uma retroalimentação contínua e repetida do processo sistêmico. Cada ciclo comportamental interligado tem potencial para afastar certa ambiguidade, mas só quando vários ciclos diferentes são aplicados à informação que um grau suficiente de certeza é conseguido para que seja possível a ação não ambígua. E o que isso tem a ver com problemas da comunicação entre usuários e desenvolvedores? Creio que os leitores e ouvintes já perceberam ou pelo menos já esboçaram uma ideia a respeito. Afinal, um tratado de paz é feito com a conversa, a negociação e o acordo entre todas as partes. A seguir nesse texto mesmo, comento a interpretação que eu elaborei para associar essa teoria à realidade prática do entendimento compartilhado entre usuários e desenvolvedores. Essa é a parte central da pesquisa e sua principal contribuição.